abençoando nessa manhã. Olhem por mim, tá, gente? Eu estou ficando, vocês estão vendo? Ficando sem voz, com dor no corpo. E o homem, quando fica doente, como é que eles ficam, irmãs? Dengoso, manhoso. O que mais? Mole, acabado. Oh Deus, fica acabado. Eu fico dengoso. Eu preciso de carinho. Ó, se vocês verem a Priscila passando em algum lugar, cuida do pastor. Quer cuidar para mim aí? Faz amiga aí pra gente. Amém. Pai, obrigado pelo pastor Ricardo, que ele possa ser instrumento do Senhor nessa manhã das nossas vidas. Amém e amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui. Pegou chuva vindo, não? O pessoal pegou chuva saindo, né? E eu achei que hoje ia fazer um sol monstro. Eu vi a previsão, era 29, 27, uma coisa assim. Mas enganou a gente. Ou tá calor? Tá calor, né? Tá abafado, né? Muito bom. Mas é isso, né? Acabei de ver as notícias que Santa Catarina está embaixo d'água de novo. Né? Tá difícil. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Daqui a pouco nós vamos ler. Isaías 9. Chegamos no mês do Natal. Vocês estão me ouvindo bem? Agora, eu que não estava me ouvindo bem. E mês de Natal é mês das luzes. Eu falei de manhã aqui no primeiro culto. De manhã ainda é de manhã, né? Mas no primeiro culto eu falei sobre iluminação. Eu não sei se São Bernardo é isso aí no Natal, eu não tenho percebido. Ou se está meio xoxo esse ano. Está meio xoxo, tá? O que será que é esse fenômeno que está acontecendo? Santo André também está meio xoxo, não está ainda. Lá está tendo a feira no Paço Municipal, o prefeito pediu para eu falar para vocês. Está tendo a feira no Paço Municipal, feira de Natal lá, está bem legal e tal. Aqui eu não vi nada. Sempre tem um negócio assim. Hã? Sempre é xoxo assim? É, né? Mas Santo André tem lá. Quem já foi lá na Beneficência Portuguesa, ver lá em Santo André, no hospital lá na Portugal? Já foram ver? Esse ano não tem nada também. Sempre fazia lá a casa do Papai Noel. Não sei se vocês chegaram a ver já. Tinha uma coisa bonita. Agora está no Paço Municipal, tem pista de patinação. Vai ter. Inaugura hoje lá em Santo André. Mas as luzes, a coisa pegada do Natal bonito, tá meio devagar. Eu moro pertinho, do lado da Paulista ali, bem pertinho da Paulista, né? E a Paulista antigamente era um lugar bem bonito também, agora está bem na boca também, né? Tem as luzes dos prédios e tal, mas está bem meia boca. E é interessante que Natal é luz, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, inaugurando aí o mês de Natal que nós temos, semana que vem, cantata Kids, depois tem a celebração de Natal. Vamos falar um pouquinho sobre o reino da luz, ou o reino de luz, o reino da luz. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da luz de Jesus brilhar na vida de cada um de nós. Porque Natal, ele foi meio que se... Eu lembro que ele era iluminação. Iluminação, Santiago colocou nossa iluminação aqui maravilhosa. E depois até a própria iluminação foi perdendo um pouco desse brilho, né? Era mais investindo nisso. Eu falei que eu sigo um monte de política, irmãos. Os meus alunos, eles ficam loucos querendo saber se eu sou Lula ou Bolsonaro. Sabia? Eles fazem bolão para isso. Aí tem alunos que falam assim, ele segue o Lula, ele é petista. Aí o outro fala, não, mas ele segue o Bolsonaro também. Né? E eu sigo até a Simone Tebet, que a Narcisa chamou essa semana de Simone Tablet. Vocês viram isso? É Simone Tebet. Então eu sigo um monte de político. E eu sigo um prefeito doidão que chama Manga. Alguém conhece? O Manga? Prefeito de Sorocaba, já viram não? Ele é crente, o Manga. Ele é um dos prefeitos crentes. E ele faz vídeo todos os dias sobre a prefeitura de Sorocaba, né? Eu não estou fazendo campanha dele não, tá? Ele já foi reeleito, então não preciso falar. Mas ele é doidão, por isso que eu sigo ele, porque ele é bem doidão mesmo. E ele inseriu um jeito de um prefeito do marqueteiro. E eu acho legal porque ele é crente, então tudo ele põe lá, em nome de Jesus, nós estamos aqui, essa cidade de Jesus, é do
Senhor Jesus. Então, eu acho ele bem legal. E ele inaugurou essa semana, acho que foi na sexta-feira, as luzes de Natal da cidade. A cidade está toda enfeitada. Eu não vejo muito esse espírito de enfeite natal, da iluminação aqui na cidade. Mas ele era assim, né? Era mais investido nisso. Mas ainda há cidades que são caracterizadas por essa iluminação de Natal, essa coisa bonita, atraente, tipo Curitiba. Lá eles têm é chamada a cidade da luz dos pinhais. O Natal diz que o Natal de Curitiba 2024 vai ser o mais bonito de todos. O mais famoso do Brasil é o Natal Luz da cidade de Gramado. Alguém já foi a Gramado Natal? É bonito, irmão? É lindo demais, né? Maravilhoso. Quem sabe, pastor, vai lá, se Deus assim abençoar, né? Natal bonito. Agora tem o Natal Luz de Fortaleza, que também é um Natal Luz maravilhoso. Porque Fortaleza é conhecida pelo dia, né? Agora vai ser pela noite também. Mas a luz, ela ilumina e enche os nossos olhos, enche o nosso coração de alegria, porque a gente vê aquelas coisas bonitas. Mas a luz, ela traz uma claridade que ela vem combater uma coisa chamada trevas. Você lembra que quando você estudou lá na Idade Média, era conhecida como Idade das Trevas? Lembra disso não? E depois, no século XVII, final do XVII, começo do XVIII, entrou a Idade das Luzes, para combater a Idade das Trevas. Ou seja, por que tinha esse nome? Porque quem dominava politicamente, espiritualmente a sociedade era a Igreja Católica, Apostólica Romana, e ela não deixava você ter essa ligação direta com o Pai. Você tinha que ter uma relação com a Igreja, e quem tinha relação com o Pai era a Igreja, ela era uma espécie de intermediária. Quando teve a reforma no século XVI, 1517, rompeu com essa relação e nós podemos ter relação direta com o nosso Pai. Por isso que quando você lê um HQ, uma história em quadrinhos, quando o personagem do HQ tem uma ideia, acende o quê? Uma lâmpada, né? A ideia das luzes veio para combater as trevas. E quando a gente pensa em Natal de luz, Natal de luzes enche o nosso coração de alegria, porque luz traz claridade, traz alegria. Quer ver o bravo eu entrar num lugar para almoçar ou para jantar, principalmente para jantar, e tem aquele restaurante de penumbra. Já passou por isso, irmãos? Eu procuro a mesa que é mais clara. Eu acho que é porque o restaurante faz umas coisas erradas para a gente comer, por isso que fica meio escuro. Eu não sou muito romântico nesse sentido. Mas quando a gente pensa no escuro, na penumbra, a gente entende que essa penumbra traz para a gente uma coisa meio mórbida, meio esquisita. E a luz traz a alegria. É essa a ideia de resplandecer, brilhar a luz, trazer a alegria. Então, Natal para a gente é o nascimento de Jesus. Mas hoje eu quero um pouco falar para você da profecia do nascimento de Jesus, do nascimento de Jesus e o que representa para a gente hoje. Para a gente tentar ver que o Natal para a gente hoje, ele foi um pouco mudando o sentido dessa perspectiva de nascimento de Jesus. Ah, pastor, mas todo ano prega sobre isso, que o Natal não é consumismo, que o Natal não é festa, não é, e todo ano a gente faz a festa, não é para você deixar de fazer. Eu aprendi a gostar de festa de Natal. Eu não gostava no passado, sabia? Por uma questão cultural da minha família. Minha família nunca fez festa de Natal. Até pela questão da origem do meu pai, a família não comemorava Natal. A Ana ficava bem brava quando a gente ia passar Natal com os meus pais. Sempre passei Natal com eles. E assim, 24, 10 da noite. Você está terminando de preparar a ceia, toma banho, põe a roupa da ceia, não é isso na sua casa? Faz aquela... A gente ia dormir na casa do meu pai. Minha mulher ficava um pouco brava com isso. Porque não celebrava essa festa, a gente almoçava no dia seguinte. Então, 10 da noite, às vezes para amenizar um pouco o sofrimento da Ana, eu pegava ela, saía na cidade, ver as luzes de Natal, fazer umas coisas bonitas assim, para poder dar uma disfarçada, porque a família não celebrava o Natal, pela origem. Mas eu aprendi a gostar de festa. A família da Ângela era exatamente o contrário, muito festeira no Natal, no Ano Novo, e a gente não tinha isso. Uma briga que ela tem comigo até hoje. Põe a
está chegando dezembro, e o dezembro está sendo um mês assim que é tão esperado no ano, né, de celebração, de festa, e talvez a sua casa perdeu um pouco desse brilho da festa, esse brilho da luz do Natal. Talvez você está vivendo um tempo de dificuldade financeira, talvez dificuldade relacional, talvez está com dificuldade física, clínica mesmo, passando por uma enfermidade, uma doença, e o dezembro perdeu um pouco do brilho. E a gente espera o ano inteiro por dezembro. A gente chega final de dezembro, comecinho de janeiro, dia 1º faz, eu ia falar promessa, crente não faz promessa, né? Faz compromisso. Que é igual promessa, na verdade. 2025 eu vou emagrecer. Eu não faço mais isso, irmãos, porque eu cansei de mentir. Não faço mais. E eu falei que estou fazendo academia, né? Mas não emagrece. É um negócio terrível. Ninguém me falou que tinha que parar de tomar Coca-Cola, tinha que parar de comer pão. E isso é difícil, parar de tomar Coca-Cola e comer pão. Mas a academia eu estou indo. Também não vou com frequência. Vou 2 vezes por semana só. Eu estava indo 3. Mas na terceira sempre eu acho um compromisso para fazer. Eu dou graças a Deus que o pastor Luciano marca as reuniões todo dia para a gente à noite, às 8 da noite, que é a hora da academia. E eu chego lá faltando 15 minutos e falo assim pro personal, eu estava em reunião. E acho que estava uma coisa legal, né? Que eu falo, estava em reunião em serviço do reino. Não dá nem para ele falar, marca outra hora. Então, a gente sempre faz as promessas, mas não cumpre essas promessas. A gente não cumpre o compromisso. Então, dezembro vai ficar naquela carga. E aquela coisa que seria um momento de celebração, de festa, vai ficando pesado. Com uma série de circunstâncias que nos leva a dezembro. Então, um pouco mórbido o nosso dezembro. Mas dezembro é o mês do nascimento de Jesus. E a profecia desse nascimento, no texto mais famoso sobre essa profecia, além dos evangelhos, vai nos relatar um pouco isso, mas vou contar um pouquinho da história desse texto. Abre aí comigo, então, se você já abriu, Isaías 9, verso 1, diz assim: contudo, Isaías 9, 1. Esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro o caminho junto ao mar, além do Jordão na Galileia, onde vivem os gentios, será cheio de glória. O povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para aqueles que vivem nas terras de densas trevas, uma luz resplandecerá. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão como os que se alegram na colheita, como os guerreiros quando dividem os despojos, o que sobrou da guerra. Pois quebrará o jugo da escravidão que os oprime e levantarás o peso que carregavam. Libertarás o povo da vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue serão queimados, servirão de combustível para o povo, para o fogo. Pois um menino vos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Que ela faça diferença na nossa mente e no nosso coração nesta final de manhã. Que ao ouvir a Tua meditação, possamos entender um pouquinho mais sobre o Natal do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Isaías está profetizando no meio de uma galera que estava numa crise política, numa crise social, numa crise até religiosa. Aquele povo estava sofrendo, mais ou menos aí 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. O povo estava com grande dificuldade. Então, nós tínhamos os reinos do norte e reino do sul. Reino do norte, Naftali e Zebulon, que estava lá, eram filhos de Jacó, né? Mas esses caras conheciam a Deus, sabiam dos planos de Deus para a vida deles, sabiam dos planos de Deus para o povo, serviam a Deus, viram o pai servir a Deus, só que tinha um problema. Eles estavam confundindo as coisas do mundo
daquela época e trazendo essas coisas para o meio do povo. Então, o povo de Deus não era mais um povo fiel, fidedigno às coisas de Deus. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência. As coisas de Deus estavam sendo manipuladas para que servissem ao povo e não o povo servir a Deus. As coisas de Deus estavam sendo misturadas com as coisas daquela sociedade. E quando a gente pensa nisso, a profecia está diretamente ligada ao povo vivendo uma treva. E Isaías está dizendo, peraí, mas vai chegar o dia que chegará aqui um libertador deste povo. Um menino será nascido. E ele será filho. E ele terá características, títulos, que nenhum outro teve até hoje. Ele está dizendo assim, olha, a galera está chegando. Está se misturando com o dia a dia dessa sociedade pecaminosa, cheia, podre. Mas isso vai mudar. E é interessante que Jesus vem, nasce na manjedoura, com as ovelhinhas, com o jumentinho e com o porquinho. É porquinho? Dá para ver aí? Acho que é porquinho. Com o porquinho. E com José e Maria. E com pobreza. E com simplicidade. Mas ele vai nascer. E ele vai reinar. Mas ele vai morrer. E ele vai voltar. E vai reinar para todo sempre num reino de paz. É isso que está dizendo aqui. E eu quero ler com vocês alguns trechos dessa mensagem, para que nós entendamos aquela situação e a nossa situação hoje. Porque 700 anos antes ele profetizou, Jesus nasceu, já há mais de 2000 anos nós estamos aqui, Jesus não voltou. Mas ele vai voltar, diz a profecia. E pode ser que ele volte agora, ou pode ser que ele volte daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, não sei. Mas se eu e você estamos aqui hoje, tanto tempo depois, é porque alguém atrás de nós, antes da gente, foi fiel ao reino da luz. E se nós não formos fiel neste tempo, hoje, nesta geração, e se Jesus não voltar, nós estaremos contribuindo para que cada vez mais a luz se apague. E Jesus vai voltar. Mas cabe a mim e a você levarmos essa luz a outros, para que outras pessoas conheçam o reino da luz. Você está me entendendo? É nossa função. Não é pensar na geração, porque a gente quer mais. Eu vou falar. A gente estava ali no gabinete com as meninas da mídia da igreja. Sabe as meninas que fazem a mídia da igreja? E elas falaram assim, eu vou falar delas porque tocou meu coração. Eu tenho um professor, é um velho. Há quantos anos? Acho que tem uns 50 anos. Eu orei por elas naquele momento. Porque a gente tem mania, a gente que já passou de 50, a gente tem mania de ser saudosista. Se você perguntar para quem tem 50, vai falar que os anos 80 era bom. O Lucas é dos anos 90, é isso, Lucas? Hã? Não, você nasceu nos 80. Mas você, adolescência foi nos 90, né? 90, começo dos anos 2000. Se perguntar para ele, ele vai achar que os anos 2000 era bom. Se perguntar para quem é mais velho que eu, vai achar que os anos 60 era bom. Não é isso? Vai achar que os anos 70 era bom. Aquelas meias coloridas do Dance Days. Dance Days? Ai, vai te ver se usava meia Dance Days? Colorida? Aquele salto grandão? Mas não cantava as músicas da frenéticas, né? Não. Mas os anos 80, a minha geração é dos anos 80. Então a gente achava que tudo nos anos 80 era bom. Eu acho o Opala mais bonito que o, sei lá, que uma Audi. Só eu acho isso. Não é, né?
Bárbara viu uma concessionária da Audi que fez aqui na Pereira Barreto. Ela falou, pai, Audi é bonito, né? Não, tem alguns Audis bonitos, né? Eu falei, filha, qualquer Audi é bonito. Não é isso? A gente é saudosista, a gente acha que a igreja antiga é melhor que essa. A gente acha que as músicas antigas eram melhores. A gente cantava corinho nos anos 80 na igreja. Não era corinho? Reina o Senhor. Alguém sabe cantar? Reina o Senhor, trema os povos, Ele está. É isso. A geração hoje não sabe, não canta corinho. Canta worship. Sabe o que é worship, irmão? É um corinho repetido 55 vezes na música. Não é isso, Lucas? É a mesma coisa. Porque a geração hoje não sabe. Ela sabe o que é reino, sabe o que é Senhor, sabe o que é tremer, mas não sabe mais o que é entronizado, nem o que é querubim. Querubim para eles talvez seja um salgadinho. Mas eles cantam worship, é o corinho, só mudou o nome e o jeito, mas é o louvor a Deus é o mesmo. Antigamente ainda não cantava nem corinho, cantava hino. Mas a gente vai indo para trás e vai falando, é melhor, não é, melhor é a geração que eu estou instalada, que eu estou constituído, que eu tenho que fazer desse tempo o melhor tempo na presença do Senhor. É tipo o Natal do outro é melhor, não, o Natal da minha casa vai ser melhor, porque o Senhor está reinando na minha casa. E a gente vai ver isso hoje. Pastor, mas você sabe como é que está a minha vida, como é que está a vida da minha casa, como é que está a minha situação. Eu sei que está ruim, mas talvez você tenha que mudar o seu foco. Fazer a luz de Natal brilhar na sua casa, mesmo que não tenha luz eletrônica. Olha aí comigo, Isaías 9:1 diz assim: contudo, para o povo que estava aflito, não continuará a escravidão. Porque Zebulon e Naftali estavam lá, numa terra que estava sendo oprimida por um povo chamado Assírio, que era um povo sanguinolento, era uma confraria de gente malvada, perversa, terrível mesmo, da pior espécie que você imaginar. E aqueles povos eram sofridos na mão desse povo que dominava a sociedade. Pensa no Comando Vermelho e PCC junto, dominando a sociedade. Era aquele galera, impiedoso, terrível. Era um tempo onde a sociedade vivia extremamente oprimida, mas a profecia, o profeta diz assim: olha, haverá um tempo de honra para a Galileia, um tempo de renovo, um tempo de um novo momento na vida de vocês. E se você ler o livro de Mateus, você vai ver que vai chegar esse tempo, o nascimento de Jesus. Vai chegar um tempo onde o ministério de Jesus vai se iniciar e vai dar um up naquela sociedade. Graças a Deus, nós já nascemos numa sociedade onde nós já conhecemos o ministério de Jesus. Onde Jesus já tinha nascido, já tinha vivido, já tinha pregado, já tinha morrido e ressuscitado, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quando a gente pensa nesse texto, contudo, para o povo que estava aflito não continuará a escravidão, olha, Jesus está chegando na minha casa um tempo de Natal onde todas as casas celebram, mas a minha não celebra. E não é por uma questão cultural, é por uma questão circunstancial. A minha casa está sofrida, nós estamos passando por dificuldade econômica, nós estamos passando por uma dificuldade de harmonia no lar, nós estamos com um problema sério de saúde. Mas o texto diz assim: vai chegar a luz, e onde a luz chega, as trevas vão embora, são dissipadas. É isso que está dizendo nesse texto. O povo que estava aflito não vai ter mais escuridão. Vai ter um novo começo, um novo momento. Olha o verso 2, diz assim: o povo que andava na escuridão verá a grande luz. Como é isso, pastor? Vai nascer um menino, quer gente, quer ser humano, que está aí. Mas esse menino que é ser humano, ele também é divino. Ele também tem capacidade de iluminar
de trazer a luz do novo para dissipar as trevas, para dissipar a escuridão, para dissipar tudo aquilo que não vem dele, mas que deve voltar para ele. Olha o verso 3, diz: tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Sabe o que é se alegrar na desgrama? É você sem ver perspectiva e falar assim: olha, eu vou me alegrar. Porque o texto está dizendo isso, a restauração do crescimento será acompanhado com uma colheita e com uma vitória de uma guerra, diz o texto. Acabamos de ler. Pensa numa galera feliz porque está colhendo. Era aquele povo. Pensa numa galera feliz porque está guerreando e está ganhando. Era aquele povo. Sabe o que é colheita? Eu não sei você, mas o dia que eu recebo o pagamento eu fico mais feliz. Você fica assim também, não? É que dura pouco. É que dura bem pouco a alegria. Por bastante tempo na minha vida, quem ficava feliz era o gerente do meu banco. Que chegava lá e já pegava. Mas é um tempo. É um tempo, vai passar. Mas aquele povo, vem a felicidade para eles como a vitória de uma guerra. Era o tempo da colheita, nós trabalhamos, estamos agora colhendo. Nós estamos num novo tempo. O Natal deve simbolizar para a gente a alegria, o nascimento de Jesus, que nós esperamos lá de janeiro até dezembro. É um tempo de renascer na nossa esperança, na nossa vida, um momento novo. Não tem a ver com comprar coisas, não tem a ver com comer coisas. Se bem que é bom comprar e colher e comer. Deixa eu inverter a ordem. É bom comer e comprar. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Não tem a ver você ir lá no atacadão, no açaí, nos mercados e gastar 1.000 ou gastar 200. Não tem a ver a quantidade de valor que você gasta. Vai além disso, vai além de presentes e de festas, vai além de chocolates, vai além de caixas de bombom, vai além de panetone, vai além de estrelinha e luzinha de Natal na árvore de Natal, vai muito além disso. O Natal é uma perspectiva que não tem a ver com essa terra que nós estamos aqui. É colher, é você olhar a colheita e dizer assim: o Senhor me abençoou. O Senhor está colocando aqui na minha mesa o mais simples dos alimentos, mas Ele está colocando alimento. O Senhor está colocando na minha casa a roupa que eu já usei no Natal passado, mas eu ainda tenho essa roupa. Ou eu ainda estou aqui com todos os meus para colocarem essa roupa. Olha o verso 4, diz assim: pois tu quebrarás o jugo da escravidão que nos oprimia. Era uma escravidão pecaminosa, irmãos. É você estar num grupo de pessoas que te fazem mal. É uma escravidão pesada nas suas costas. E você consegue se livrar disso porque Jesus nasceu e nos trouxe a alegria do recomeço. Da perspectiva da esperança. O Messias veio quebrar o jugo do pecado. Não que eu não peque mais, mas que agora eu tenho arrependimento na minha vida e a esperança de um amanhã melhor do que hoje, porque o Senhor está conosco. Ele está falando: olha, eu vou tirar o jugo da escravidão, como a vitória sobre os midianitas. Você já viu a história de Juízes, a história de Gideão? Olha que perspectiva. Talvez você não tenha lido ainda. Gideão vence os midianitas com quantos homens? Alguém lembra? 300 homens. 300. Qual que era o tamanho do exército de Gideão? Era 300? Não. Mais ou menos 32, 33 mil homens. Qual que era o tamanho do exército midianita? 135 mil homens. Aproximadamente. Se você olhar na perspectiva humana, 135 mil ganha de 32 mil. Naquela época que não tinha bomba atômica, a guerra era na espada. Era isso? 32
de 135? Não vai. Mas Deus olha e diz assim, não é 32 mil que vai ser a guerra. São quantos? 300. 300 é menos de 1% de 32 mil. Zero, não sei quanto lá. Sabe o que isso mostra pra gente hoje, meu irmão? Que aquela batalha, aquela vitória, foram batalhas baseadas em milagres. Milagre. Deus manda ordem e os inimigos começam a se matar entre si, um derrotando o outro. O que isso tem a ver com a gente hoje? Pastor, na minha casa não há alegria para o Natal. A gente está sem grana, a gente está com uma doença na família. Minha família está brigada por causa do Bolsonaro e do Lula. Tem família assim? Tem, né? Meu cunhado não quer vir na minha casa de jeito nenhum que você está falando. Não tem alegria no nosso Natal. Irmãos, tem que ter. Porque o milagre do Senhor vai ser operado na sua casa, na sua família. Porque Gideão tinha perspectiva zero de vitória. E a sua casa, se não tem perspectiva de vitória, enquanto as suas narinas estiverem respirando, com isso aqui de esperança, Deus vai fazer uma obra na sua casa. Deus vai fazer uma obra na sua família. Deus vai restaurar a alegria no seu lar. Deus vai restaurar a alegria na sua vida. Porque se eu estou respirando, é porque o menino nasceu. Um filho nos foi dado, divinamente nos foi dado. E ainda há esperança para mim nesse Natal de 2024. Não um Natal de 100% de prosperidade, de troca de carro, de casa, mas um Natal porque eu acredito em Jesus e sei que com Ele a alegria vai voltar na minha casa. As luzes de Natal, elas brilham na cidade, podem estar apagadas aqui em São Bernardo, em Santo André, em São Paulo, só pode estar bonito lá em Gramado, mas eu sei que a minha casa, mesmo que não estiver os pisca-pisca brilhando, mesmo que não tiver a árvore montada, mesmo que não tiver um banquete lá na ceia de Natal, a alegria da presença do Senhor vai fazer a diferença na minha casa. Porque você está aí. Ele permitiu que você estivesse aí. Ele veio para te libertar dessa opressão que tem tido socialmente na sua casa. Quem é que falou que você precisa de tudo isso para ter alegria? Não precisa. Eu brinco muito com os meus alunos. Eles falam para mim, professor, o senhor posta pouca coisa no Instagram, né? Eu falo, eu posto pouco. Sabe por que eu posto pouco? Porque eu gosto um pouco da minha privacidade. Quando eu viajo, eu posto pouquíssimas fotos. Tem gente que viaja e posta foto saindo de casa, no carro, no avião, não é assim? Posta chegando lá, descendo, tomando café, acordando, levantando. Eu não gosto. Porque quanto mais a gente posta, mais a gente fica preocupado se as pessoas estão vendo, estão curtindo as nossas postagens. Não é isso? Tem gente que posta e 2 segundos depois já vê quantas curtidas teve. Porque a sua alegria não está na sua viagem. Está nas curtidas das pessoas. Em mostrar para aquilo que você não. A gente faz o que a gente não quer para quem a gente nem gosta. Não é isso? Eu posto lá e fico, olha, vamos ver minha foto. Jesus veio para dizer para você assim, olha, esquece tudo isso que esse mundo põe como regra de alegria. Não é isso. Natal vai além disso. Vai além disso. É libertação de opressão, de morte, de pecado, porque um menino nasceu para nos dar a alegria de um amanhã melhor do que hoje. Verso 5 diz assim, as botas do guerreiro e os uniformes manchados de sangue serão queimados. Está dizendo, olha, Jesus, o Messias, será marcado por um reino de paz. Paz, não é guerra mais, não tem essa guerra que todo mundo tem, todo ano tem. É difícil, pastor? É difícil, mas nós vamos ter. Sabe aquela ceia de Natal que você chama o seu cunhado que você não gosta? E que ele toma uma a mais?
e no meio da ceia começa a briga. Eu não sei se a sua família, a minha às vezes tem isso. Tinha, né? Aquela cunhada que reclama da comida que você fez? Aquela cunhada que fala da toalha da mesa, é a mesma do ano passado? Ela olha a toalha, não é? Porque o cunhado não olha nada, o homem não olha nada, né, irmãos? Não é assim? A toalha, a cunhada, a mulher olha a toalha da mesa, o talher, o enfeite, a árvore, se é o mesmo pisca-pisca. Ela olha se tem pisca, lâmpadazinhas queimadas na árvore. Não é? E ela é cunhada. Por ser cunhada, ela já vai olhar com mais detalhe ainda. Com mais cuidado para ver, olha, não trocou nem a toalha da mesa. Ela vai reparar que é do ano passado. O seu cunhado, o homem, não lembra nem se você foi na mesma casa do ano passado. Se o Natal foi na mesma casa. Não é? A gente vai em festa, homem usa terno. Pode ter 30 homens com terno preto, a gente liga. Ainda junta os 30 para tirar foto. Vamos fazer uma foto, não é assim, pai? A gente tira foto, faz piada. Mulher, se for numa festa, tiver uma pessoa com o mesmo vestido igualzinho, comprou na Renner e se lascou. Que tá barato. Você acha, só eu que vi que tá barato. Não, outras mulheres viram também. A mulher é detalhista. Mas as pessoas vão brigar. Eu falei aqui no primeiro culto. A Anne foi semanas passadas aí visitar um tio em Araraquara. Os tios dela estão bem velhinhos. E o tio dela, eu perguntei se o tio como estava, ela falou assim, ele não quer nem saber mais de igreja. A família orou décadas para ele se converter. Décadas. E ele se converteu e começou a trabalhar na igreja. Começou a ir com muito afinco. E aí o que aconteceu? O pastor da igreja começava, lá no interior, começava a usar o púlpito para falar de política. E nós, eu estou falando todos nós do movimento evangélico. De um modo geral, muita gente não, mas de um modo geral, entre direita e esquerda, o movimento evangélico tomou um lado, certo? Sim ou não? Sim. De um modo geral, tá? Esse tio da minha esposa foi metalúrgico da Volkswagen nos anos 80 por 35 anos. Você sabe o lado dele? Já imaginou? Quando o pastor usou 3 domingos para falar sobre política, o tio da minha esposa, que foi orado durante décadas para conversão, se converteu, atuava na igreja, mas por um problema político dentro da comunidade que ele servia, não quer nem ouvir falar de crente. O que nos separa é muito menor do que deve nos unir, irmãos. O que deve nos unir é muito maior. A luz de Jesus, que deve brilhar no Natal na sua casa, não deve brilhar menor, mais apagadinha do que a posição política que você tem e o seu cunhado tem outra. Não deve ser menor do que a condição que você tem de comprar um Chester e a sua cunhada compra um frango. Se ele leva dólar e você põe Coca-Cola na mesa. O que brilha na sua casa e une a sua família deve ser muito maior do que qualquer outra coisa que divide a sua casa. A luz de Jesus, do reino da luz, deve ser maior que tudo isso. Quando a gente pensa Natal, é exercer aquilo que nós somos chamados. Eu e você, felizmente ou infelizmente para alguns, nós somos chamados de pacificadores. Nós temos que exercer a função de pacificadores do reino de Deus. O que é isso, pastor? É superar as dificuldades e as diferenças em nome de uma paz que é maior do que tudo isso. Senão a gente vai voltar na época de Hammurabi. Lembra do código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Nossa, a toalha é a mesma do ano passado. Então vai comer na sua casa com a sua toalha nova. Não, irmãos. Você pode até pensar, também não é pecado pensar. É mesmo. Mas na hora que ela
fala dos atuários, você fala, puxa, você viu que tão bonita que eu não joguei fora, achei linda. Melhor que a do ano passado, para comprar uma nova, essas novas não tem muita graça, vamos comprar essa aqui, ó, maravilhosa. Olha que a tua sogra falar assim, olha, essa sobremesa, ela tá boa, mas eu faço uma, mas fala, olha, vai na próxima vez, traz aqui pra gente, essa é uma bênção. Ao invés de uma, vamos ter 2 sobremesas. Seja pacificador, meu irmão. Olha que o seu cunhado fala assim, mas o Bolsonaro fala assim, é uma bênção, vamos orar para ele se converter. Mas o Lula, irmão, vamos orar para ele se converter. Deixa a briga, né, Fatiminha? É isso aí, deixa a briga de lado. Governantes, exatamente. Pensei que você ia falar nossos inimigos. Porque eu já ia descobrir o lado que você é. Né? Faz que nem os meus alunos, faz aposta. Você sabia que na formatura, é um negócio assim, invariavelmente eu sou escolhido como paraninfo de turmas, quase todos os anos. E aí o ano passado, na eleição, foi ano passado? Não, retrasado, né? Eleição? Foi retrasado. Meus alunos fizeram assim, eles fizeram um bolão para ver se eu era Lula ou Bolsonaro. Aí eles olhavam, eles me stalkeavam nas redes sociais. Um me stalkeou e falou assim, professor é Lula, eu vi ele segue o Lula. Eu falei, não, mas ele segue o Bolsonaro também. Né? Ficava assim me stalkeando. Aí eles fizeram um acordo comigo. Professor, o senhor não vai falar, não dá a pista do que você é. Eu falei, não, para quê? Né? Eles falaram assim, então na formatura, se o senhor for com uma gravata verde, o senhor é Bolsonaro. Se o senhor for uma gravata vermelha, o senhor é Lula. Foi uma luta, irmãos. Eu comprei uma gravata roxa. E eu fui de hoje para eles descobrir. Por quê? Porque eles querem saber. Porque na sala de aula isso é uma briga. Nas famílias isso é uma briga. Mas o que nos une, leva isso para a sua vida, irmãos. Tem que ser maior do que o que nos separa. Muito maior. E o verso 6 diz assim, olha. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Menino humano, filho divino, filho de Deus. E o governo está sobre os seus ombros e vai dizer assim, olha, é o clímax desse texto, onde Isaías está falando assim, ele vem como menino, como ser humano, mas vem também como divino, e ele tem um governo para essa sociedade que está destruída, para essas casas destruídas, e ele tem alguns títulos que são embutidos nesse menino. Ele já nasce como um maravilhoso conselheiro, como um Deus poderoso, como um Pai eterno e como um príncipe da paz. Que apesar desse poder que ele tem, destruidor se ele quiser, mas ele é um agregador. Ele é um que une e não divide. Ele é um que junta e não espalha. Celebrar Natal é descobrir quem Jesus é de verdade na nossa vida. Aquele que independe das circunstâncias, aquele que independe das situações, mas aquele que mostra para cada um de nós que ele foi profetizado, que ele veio, nasceu, cresceu, pregou, morreu para nos resgatar. Mas não para aí. Um dia ele vai voltar, porque o texto no verso 7 diz, o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Maravilhoso isso. Em meio a todas as incertezas do mundo, o Senhor continua inabalável. Se São Bernardo não tem iluminação de Natal, mas Jesus continua reinando neste lugar. Se a nossa igreja não tivesse esses enfeites, Jesus continuaria reinando neste lugar. Se a sua casa está cheia de problema, Jesus deve continuar reinando na sua casa. O Natal deve ir além disso. O Natal deve ir além dessa perspectiva que nós temos humana. Natal vai muito além de perspectiva humana. Natal vai além de tudo isso. Quando a gente lê Isaías e fala, o menino nasceu, o filho nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Aquele que pode nos ouvir a qualquer hora, em qualquer tempo, sobre qualquer assunto.
de nós. Pai amoroso e eterno, mas acima de tudo, Ele é o príncipe da paz. Eu tenho passado dias difíceis no meu trabalho. Final de ano, para quem é professor, sabe que é bem difícil. Quem é professor sabe que é a pior época do ano para a gente. E não é nem porque os alunos ficam pedindo nota, isso é a parte mais fácil, irmãos. Professor tem algumas regras profissionais que outras pessoas não têm. Um advogado, um médico, um engenheiro, um cara de escritório, ele perde o emprego, ele busca emprego no dia seguinte. O professor perde emprego, é difícil, sabe por quê? Porque dezembro é o mês de arrumar emprego. Dezembro e julho, né? Seria, teoricamente, o nosso mês de descanso. Mas pessoas perdem emprego. E essa semana no meu trabalho, pessoas perderam emprego. E são pessoas que a gente acostuma a conviver. Pessoas próximas da gente. E é triste uma pessoa que talvez planeje uma viagem, pague uma viagem, um ano para viajar, e nas férias dela, ao invés de viajar, às vezes tem que mudar a viagem. Sabe por quê? Porque perdeu o emprego. E vai sair para a viagem, talvez com uma cabeça de desempregado, pensando assim, puxa, eu preciso mandar currículo, preciso fazer entrevista. E a escola aproveita esse tempo de final de ano para chamar professores para fazer entrevista, e a pessoa tem uma viagem programada, mexe com toda uma vida. Porque professor não arruma emprego em maio. Maio já está todo mundo dando aula. Professor não arruma emprego em abril, em agosto, em setembro. Professor não arruma emprego em julho ou em dezembro. Então é um tempo difícil, onde você vê colegas, e por outro lado, paira na nossa mente, todos nós, irmãos, mesmo eu que tenho muitos anos de casa, paira na nossa mente a insegurança. Será que chegou a minha vez? Eu brinco no meu trabalho, que eu estou tipo aquelas prateleiras do supermercado, sabe aquela geladeira escrita assim, próximo ao vencimento? Que uma hora vai vencer, a gente sabe que vai chegar a nossa vez. Mas chega esse final de ano, a gente vive uma tensão muito grande, porque não sabe se o vencimento chegou para a gente. Mas apesar de tudo isso, eu procuro sempre ter o autocontrole dizendo assim, se chegou a minha vez, a minha cabeça é assim, irmãos, e Deus sabe isso. Eu às vezes fico tenso, mas eu penso assim, o tempo que Deus me deu para abençoar esse lugar e ser abençoado aqui, eu vou abençoar em outro lugar e certamente Deus abrirá um outro povo para me abençoar. Mas é difícil isso. Pessoas, famílias dependem de salários. E quando eu vejo um colega, como saiu essa semana, um menino queridíssimo lá, me abraçou e falou assim, o que vai ser agora? Eu falei, Jesus vai te dar uma nova oportunidade. Porque a gente sabe que é difícil. Talvez para essa família o Natal não vai ter o mesmo brilho. Porque não tem nem trabalho nessa casa. Talvez na sua casa tenha dificuldade da doença, tenha dificuldade da desarmonia, da desavença, das brigas. Talvez falta dinheiro mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós vivemos num reino de luz, de uma profecia que foi dada, de um nascimento que aconteceu, de uma morte, sofrimento e redenção que aconteceu, para que eu e você, 2000 anos depois, não deixemos essas influências humanas tomar conta da nossa vida, e que nós deixemos que o Natal, verdadeiro sentido dele na nossa casa, possa fazer efeito. Independente da circunstância, nós estamos aqui porque Jesus um dia vai voltar, e ele vai voltar prometidamente, e vai nos levar com ele. E aí esse Natal não vai ter mais sentido, porque nós vamos estar com ele constantemente. Mas se ele não voltar agora, nos próximos anos, cabe a mim e a você levarmos essa mensagem de paz e esperança para essa geração que está aí perdida. Você pode falar corinho, você pode falar worship, você pode falar Velho Testamento, Antigo Testamento, isso não importa. Mas a mensagem da cruz tem que ser pregada. A mensagem do nascimento tem que ser pregada. Nós vamos ouvir aqui a mensagem na semana que vem das crianças. Essa comunidade vai estar cheia, tenho certeza disso. Os pais. Mas eu queria muito que nós chegássemos nas condições, e é um desafio que eu lanço para os irmãos. Os pais
pais das crianças. Eu queria muito que os pais tivessem que sair do culto, para que você desse lugar para um visitante que você trouxer no domingo, para ver a cantata, e falar, não tem problema, eu fico em pé aqui do lado, eu fico ali fora. E que essa igreja estivesse cheia de visitantes, para ouvir as nossas crianças proclamando a mensagem do Evangelho de Cristo, do nascimento de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Que nós, pastores, não tivéssemos lugar para ficar aqui, porque visitantes estão ocupando as cadeiras do centro. Que você, membro desta comunidade, pudesse chamar alguém e falar assim, olha, vai ter uma cantada na minha igreja. As crianças vão cantar o nascimento de Jesus. Você não quer ir lá ver? Para que Jesus pudesse brilhar também naquela casa, como vai brilhar na tua. O reino da luz vai chegar para todo mundo. E cabe a mim e a você levar essa mensagem. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar, que Ele é a nossa luz, a nossa esperança e a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se nós estamos com Ele, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. a presença do Senhor não é circunstancial. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Só em ti confiarei. Não importa o que está acontecendo. Oh, eu vou estar contigo, Senhor. Pois eu sei que vivo estás, E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. independente da situação, independente da condição, independente do dinheiro, independente da doença, independente de qualquer outra coisa, o Senhor está conosco e nós vamos estar com Ele um dia. E esse Natal, a luz do Senhor vai brilhar na tua casa, em nome de Jesus, porque Ele é a sua luz. Tu és a minha luz, Oh, aleluia! a minha Declare isso em nome de Jesus. me renderei. Nós estamos contigo e o Senhor conosco. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare em nome de Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Vamos declarar como um exército que nós confiamos nesse Deus. Declare bem forte em nome de Jesus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Nós vamos fazer um grande coral aqui, amém? Aleluia. Nós vamos cantar como um coral bem bonito. Dizer, Senhor, nós esperamos a sua volta. O seu nascimento só faz sentido se o Senhor voltar. E nos buscar como igreja de Cristo. E celebrarmos o Senhor neste mês com muita alegria. Porque o Senhor voltará. Amém?
Os homens. As irmãs. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Pode ser mais forte, mais bonito? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mais bonito? Vem Jesus, vem Jesus, nós estamos aqui como igreja. Clamamos a tua volta, Senhor. vem Senhor. Oh, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Vem, Senhor. vem Jesus, Maranata, Vem, Senhor. Vem, Senhor. Declara isso. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor. Mais uma vez, vem, Senhor Jesus. Vem, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor Lucas, venha nos abençoar. Aleluia. Fique em pé, nós estamos terminando a celebração. Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela certeza que a tua igreja tem de que a última palavra não é, Senhor Jesus, da situação política, dos desencontros da vida, da falta de dinheiro, das faltas de possibilidade de recurso. A última palavra é que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Pai. E assim como 800 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías já dizia com toda a convicção que um filho já nos foi dado. Mesmo 800 anos antes, ele já tinha certeza de dizer no passado: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os ombros deste menino, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte. Ele é o Pai da eternidade, e ele é o Príncipe da Paz. E os nossos corações estão fincados na certeza de que o Príncipe da Paz irá voltar para apaziguar os corações que estão em trevas, Pai. Obrigado pela convicção que a sua igreja tem, Pai. E que diante da tua palavra, essa semana seja uma semana diferente, em que o teu grande amor, Pai, em que a graça do teu Filho que foi derramada sobre nós, e que as consolações e o cuidado do Espírito do Senhor prevaleçam sobre os nossos pensamentos, prevaleçam sobre as nossas atitudes, prevaleçam, Senhor Jesus, sobre a nossa mentalidade. E que este amor, essa graça e essa paz inundem para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vai com Deus, que Deus te abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus.